Levanta sua voz e dá um glória a Deus. Aleluia! Livro do Gênesis, capítulo 28, verso 10. Livro do Gênesis, capítulo 28, verso de número 10. Aleluia. Diz assim o texto: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Pai, eis aqui a tua palavra, que é a verdade e justiça, que é alimento da nossa alma. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor está fazendo no nosso meio. Pai, fala uma vez mais por conta da tua palavra, em nome de Jesus. Estava meditando nessa tarde, nesse texto, e o tema da mensagem hoje é: quando a pedra vira travesseiro. Nós sabemos que a história de Jacó, ela é uma história baseada em momentos de lapsos de enganação. Nós vemos que ele, gêmeo de Esaú, nasce agarrado no seu calcanhar. Existe já uma promessa sobre a vida de Jacó desde o seu nascimento. Só que em todo tempo, quando é oportuno, de alguma maneira Jacó tenta enganar o seu irmão. No momento em que Esaú está com fome, Jacó faz um guisado, porque enquanto Esaú era caçador, Esaú era aquele que estava mais perto do pai, que caçava, andava para longe. Jacó era aquele que era o filhinho de mamãe, que ficava perto da mãe, no colo da mãe, do lado da mãe. Porque tem sempre um filho que é mais dado e o outro filho que já é mais manhozinho, aquele que fica do lado do pai. Não que um é amado mais do que o outro, não. É que cada um tem um gênio diferente do outro. Tem um que tem um gênio de mais, está mais dado às coisas. O outro já é aquele que depende muito do afeto, do carinho, de estar pertinho. Jacó era o filhinho de mamãe. Jacó era aquele que estava do lado da mãe. E a mãe privilegiava Jacó. Em uma certa situação em que Esaú está com fome e Jacó era cozinheiro, e cozinhava muito bem, por sinal, Jacó vai, ao invés de usar o que é habitual dos irmãos de compartilhar, Jacó, ele vai tentar comprar a primogenitura do seu irmão. Olha, Esaú, você está com fome? Vamos fazer um negócio? Eu te dou a comida, eu te dou o guisado, só que tem um porém. Eu te dou e você me vende a sua primogenitura. Jacó, nós já vemos aí que Jacó, ele era ambicioso, ao ponto de não se importar com o próprio irmão. Em uma oportunidade em que Isaac está velho, e a mãe vendo que agora ficaria sobre a responsabilidade de Esaú tudo, a mãe decide enganar o pai, e Jacó cai nisso. O texto vai dizer que Esaú era peludo, Jacó era liso. Ou seja, era como se Esaú fosse Tony Ramos, peludão. Jacó já era mais lisinho, né? Só que tinha um porém, Isaac estava velho. E a pessoa, quando está cega, ela escuta o som da voz, os sons, ela pode não ver, mas a voz ela escuta. Ela pode não ver, mas ela apalpa as coisas e ela tem noção do que é. Então a estratégia da mãe é: vamos fazer o seguinte. Matou ali um animal, colocou as peles sobre Jacó, e Esaú havia ido caçar para poder fazer um guisado para o seu pai, do jeito que ele gostava, para poder Isaac abençoá-lo. Só que a mãe tem uma ideia estratégica de tomar a bênção do próprio filho para Jacó.
disfarça ele, prepara ele, maquia ele, para enganar Jacó, para enganar Isaac. Quando chega no momento de receber a bênção, a mãe preparou o guisado do jeito que o pai gostava. E é nesse momento que, quando é o momento de ele pedir para chegar perto, chega perto, meu filho Esaú. A voz era de Jacó, porque não tem como, o pai reconhece a voz do filho. Mas Isaac está cego, e só tinha um jeito de Isaac definir quem, era apalpando. E quando Isaac apalpa Jacó, ele está peludo, e Jacó disse: eu sou Esaú. E é aí que está o porém. Quando eu e você queremos ser aquilo que não somos, nós podemos enganar por muito tempo quem está no território natural, mas nós não enganamos aquele que está no território sobrenatural. Isaac pensa que é Esaú, abençoa Jacó. Quando Esaú volta da caça, prepara o guisado para o seu pai, ele diz: pai, está aqui o guisado que eu preparei para o senhor, do jeitinho que o senhor quer. Agora me abençoe. Aí Isaac entende o que ele fez e diz: olha, seu irmão veio antes de você e eu o abençoei. Naquele momento Esaú já saiu dali com um desejo no coração. Na primeira oportunidade, quando o pai morresse, ele mataria Jacó. Então agora Jacó está convivendo com o seu irmão debaixo de ameaças. Jacó está convivendo com o seu irmão debaixo de medo e pânico. É aí que está o problema. Quando a mãe percebe que o irmão logo faria o mal a partir da morte do pai, ela vai decidir incomodar Isaac. Olha, aqui não tem ninguém para casar com Jacó. O certo é mandar ele lá para o meu irmão, para tomar uma dali, da família, do povo. Então, de tanto a esposa Rebeca incomodar, ele decide mandar Jacó embora. E esse momento é um momento de fuga de Jacó. É um momento que Jacó precisa fugir para não morrer. E o problema é que quando a gente tem que ir para um lugar que a gente não planejou estar, normalmente é por conta da fuga, por conta do medo, por conta de estar sozinho e por conta de estar com uma herança invisível, ou seja, sem direção clara. Jacó não está indo só para buscar uma mulher para ele, não. Jacó está fugindo do seu irmão. Quantos de nós chegamos aqui hoje fugindo de alguma coisa? Quantos de nós chegamos aqui hoje com medo de alguma coisa? Quantos de nós pisamos aqui nesta noite, neste culto, como Jacó? A gente errou, a gente falhou, os erros foram nossos, mas aí por conta do medo, do pânico, ou seja, a gente começou a fugir. E aí que está o detalhe: quando a gente foge das nossas irresponsabilidades, quando a gente foge daquilo que muitas vezes nós cometemos, aleluia, Deus, Ele por sua infinita misericórdia, decide colocar a sua mão de justiça para nos socorrer e nos abençoar. Tem coisa que eu e você faz, que nós causamos o problema, só que aí depois precisamos fugir por causa do problema que causamos. E aí que está o problema, é que a gente começa a se tornar alguém vulnerável, vulnerável ao medo, vulnerável às decisões, vulnerável às ansiedades, vulneráveis ao pânico, vulneráveis a não ter direção para onde nós estamos indo. Mas ainda bem que quando nós perdemos a direção, quando nós perdemos as diretrizes, quando nós saímos das estratégias que era para nós estarmos, Deus socorre a nossa alma por amor a ela, aleluia. E Jacó está cansado de andar, Jacó está cansado, e o texto vai dizer que ele para dormir por causa do cansaço. E ele não tem nada para poder reclinar sua cabeça, Adriano.
Não. Para Jacó pegar uma pedra, Jacó fugiu com a roupa do corpo. Porque fuga é assim, irmão. Na fuga não leva nada. Só pega a roupa do corpo e vai. E o texto diz que ele pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça como travesseiro. E o texto diz: e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira. Pedra fala de dureza, pedra fala de frieza, pedra fala de improviso, pedra fala de falta de estrutura. Quando eu fujo, quando eu corro das coisas de Deus para minha vida, e quando eu fujo da direção de Deus para minha vida, eu vou decidir improvisar com aquilo que eu acho no meio do caminho. Ou seja, muitas das vezes Deus não queria que você deitasse a sua cabeça num travesseiro de pedra, que nem você está deitado nos dias atuais, nos dias de hoje. Deus não queria que você vivesse improvisando do jeito que você está. Você improvisa na sua vida financeira, você improvisa na sua vida familiar, você improvisa nas coisas que você está vivendo do dia após dia. É uma loucura atrás da outra, é uma falta de estratégia atrás da outra, é uma má decisão atrás da outra. Ou seja, então quando eu decido improvisar, eu corro o risco de perecer. Mas quando Jacó pega aquela pedra, é um improviso de alguém que está fugindo, de alguém que está cansado, mas de alguém que precisava deitar, de alguém que precisava descansar. Tem gente aqui nessa noite que está deitado num travesseiro de pedra, mas só que não foi porque causou alguma coisa. Está deitado num travesseiro de pedra por causa do caos que se estabeleceu por conta de muitas coisas que sobrevieram sobre você. Existe o travesseiro de pedra que eu tenho que deitar porque eu sou o promotor de tudo aquilo que aconteceu na minha vida. E existe o travesseiro de pedra que eu tenho, e é a minha única esperança, quando tudo ao redor está dando errado, não está dando certo. E o problema do travesseiro de pedra é que ele é desconfortável. Alguém, eu não sei você, mas eu não gosto de dormir em um travesseiro duro. Me incomoda, dói o meu pescoço. Quando eu vou comprar, eu já compro, eu escolho, eu vou lá e eu aperto. É esse. É quase que fininho já o travesseiro, de tão mole que é. Por quê? Porque me dá conforto. Irmão, eu tenho um costume de dormir no chão. No meio da noite, às vezes eu durmo no chão. Eu deito na cama, depois no meio da noite eu vou para o chão. Mas o meu travesseiro vai lá comigo. Não é sobre o lugar que deita, é sobre onde repousa a cabeça. Tem gente que está aqui nessa noite, que está repousando num travesseiro de pedra. Mas é porque o cansaço está grande, está tão extremo. É o cansaço emocional, é o cansaço espiritual, é a fadiga do que você tem vivido ao longo desses anos, que já não faz mais diferença para você se está duro o travesseiro ou se está mole. Já não faz mais diferença para você onde é que você está deitando a sua cabeça. Sabe por quê? Porque o seu corpo só quer descansar, a sua mente só quer descansar, a sua alma só quer descansar. Jacó está com medo, Jacó está fugindo, Jacó está sem rumo, sem direção. É claro, Jacó está indo para a casa do seu tio, mas é um momento em que Jacó, ele sai tão fugido, que ele sai com a roupa do corpo, não leva nada, mas quando ele sentiu o cansaço e a fadiga da caminhada, a única coisa que lhe restou foi um travesseiro de pedra. E se eu disser para você nessa noite que esse travesseiro de pedra é Deus, aleluia, que esse travesseiro de pedra que você está conseguindo reclinar a sua cabeça, você nem está sentindo a dureza dele, a dor que ele pode causar. Por quê? Porque o cansaço já está grande, a jornada está difícil, os fracassos foram muitos, mas até mesmo nesses momentos que você está passando, Deus permitiu um travesseiro de pedra para você poder reclinar a sua cabeça.
E o travesseiro de pedra que Deus permite eu e você reclinar a cabeça, ainda que seja em dias difíceis, ainda que seja em guerras, a gente não sente o peso de uma dor natural, não. A gente sente que é o cuidado de Deus, Alessandro, aleluia. Tem gente aqui que não está entendendo, mas esse travesseiro de pedra que você está reclinando a sua cabeça, nessa guerra, nesse deserto, nessa luta que você está passando, nada mais é do que o próprio cuidado de Deus sobre a sua vida, aleluia. Aprenda uma coisa: a pedra do desconforto, ela vai se tornar um altar para você caminhar. Porque o texto diz que ele sonha. Irmão, alguém consegue dormir desconfortável e sonhar? Irmão, quando eu não consigo dormir, que eu estou desconfortável com alguma coisa, às vezes uma dor nas costas, eu fico rolando a noite toda. E eu vou até orar, mas aí a dor continua. Eu não durmo porque eu estou desconfortável. Quando eu estou desconfortável, eu não consigo sonhar, porque eu não consigo dormir. Eu não ativo o terceiro sono, porque tem o primeiro nível de sono, o segundo e o terceiro. O terceiro nível de sono que você ativa é o sono do descanso. Sabe quando você está cansado, exausto, você tentou dormir, daqui a pouco, a hora que seu corpo desliga, aí você escuta um barulho lá longe. Aí você tem que acordar, porque você tem que trabalhar. Aí você levanta e fala: nossa, agora que eu estava descansando. É o terceiro nível do sono, que é o sono fiel, é o sono do descanso. Porque no primeiro nível a gente até tem um sonho, mas o sonho é de barriga cheia. Irmão, tem coisa que você acha que é espiritual, que não é barriga cheia. Você comeu aquela macarronada lá desgalamido, parecendo um glutão. Aí daqui a pouco você vai deitar de tarde, aí tem um pesadelo. Ai meu Deus, é espiritual. Satanás queria me matar no sonho. Não, é barriga cheia. É. Quando você estuda psicologia, você vai entender sobre os sonhos. Tem sonho que é o sonho de barriga cheia. É, irmão. Aí depois sabe o que acontece? Aí você vai querer descobrir o que significa o sonho. Aí você sonhou com a cobra subindo em cima do poste, com uma aranha atravessando a rua. Aí não, a cobra é traição, a aranha é ruim, escorpião então piorou. Aí vai ver, não é nada, é um sonho de barriga cheia. É, sua barriga está cheia, seu corpo está fazendo digestão. Você precisa entender isso aqui, seu corpo está fazendo digestão. É automático, irmão. É o primeiro nível do sonho que você está. Agora, quando é o terceiro, aí é outra coisa. Aí é profundo. Quando é no terceiro, aí é profundo. Então, Jacó está com a cabeça reclinada em um travesseiro de... E sabe o que acontece com ele? Ele sonha e vê uma escada subindo da terra até o céu. Anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo. Porque até nesse momento de fuga, até nesse momento de dor, até nesse momento de angústia que você está passando, o travesseiro de pedra não será o teu mal, mas ele será uma revelação profética daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Jacó só poderia ter reclinado a sua cabeça e tudo mais, e ter tentado dormir, mas ele estava tão cansado, e Deus queria dar um sono tão profundo e uma experiência tão profunda para ele, que a pedra não incomodou ele de deitar, que a pedra não incomodou ele de poder reclinar sua cabeça, não. Ele reclinou a cabeça, e quando ele fechou os olhos, ele teve uma visão espiritual de Deus, aleluia. Te prepara para começar a ter revelação nesses momentos que você está passando aí. Te prepara, meu querido, porque do mesmo jeito que Deus usou de misericórdia para com Jacó, e não deixou que o travesseiro de pedra incomodasse, não deixou que a angústia que ele estava
passando por fugir, incomodar-se, mas Deus mostrou para ele algo sobrenatural, aleluia. Se prepara para começar a ter visão de Deus nessa guerra que você está passando. Se prepara para ter visão de Deus nesse deserto que você está enfrentando. Se prepara para ter revelação de Deus nessas crises que você está vivenciando. Por quê? Porque o travesseiro de pedra, quando ele não dói, é sinal que é o conforto de Deus para as nossas guerras. É a pedra na cabeça e a escada, com anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo. Eu estou pregando aqui para gente que vai deitar nessa noite, mas não vai ser aquele sono da preocupação. Eu estou pregando aqui para gente nessa noite que vai deitar nessa noite, mas não vai ser o sono e o sonho de barriga cheia, não. Eu estou pregando aqui para gente nessa noite que vai deitar a cabeça no travesseiro. E quando sonhar vai ter visões de Deus, aleluia. Deus vai se revelar para alguns aqui nessa madrugada. Deus vai te dar visão no sonho nessa madrugada. Para tu sentir o conforto dele na tua casa, para tu sentir o conforto dele na sua família, para tu sentir o conforto dele nos seus negócios, aleluia. Se prepara para deitar, mas se prepara também para sonhar. Tem gente que está dizendo: pastor, faz tempo que eu não sei o que é sonhar, faz tempo que eu não sei, eu levanto, eu não sei nem o que aconteceu, pastor, faz tempo que eu não sei o que é um sonho. Não, pastor, eu só estou tendo pesadelo. Se prepara, porque essa noite tem um travesseiro de pedra preparado por Deus para a tua alma, para a tua vida, aleluia. Se prepara, porque esse travesseiro de pedra você vai deitar e Deus vai te dar tranquilidade, paz, harmonia, aleluia. Tu vai sentir a mão de Deus nele. É anjo descendo, é anjo subindo. Sabe o que é isso? Era Deus mostrando para Jacó que o mundo espiritual está em movimento. Enquanto eu e você não estamos vendo com os olhos naturais, o mundo espiritual está se movimentando aqui nesta noite. Enquanto você não está vendo com os seus olhos naturais, Deus está se movimentando aqui nesta casa, aleluia. Enquanto você não está vendo com seus olhos naturais, a mão de Deus está agindo ao teu favor, aleluia. Tu não está vendo agora com os teus olhos, mas tu vai contemplar depois de deitar nesse travesseiro de pedra que Deus está preparando para você, aleluia. E ele vê anjos subindo, ele vê anjos descendo, ou seja, Deus não o abandonou. Isso é sinal, Magal, que Deus não o abandonou. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a sua casa. Deus não abandonou a sua família. Chega de viver fugindo pelas más decisões que você tomou no passado. Chega de viver fugindo pelos erros que você cometeu ao longo do processo quando você era infantil demais. Chega de ficar se remoendo por causa das coisas que você cometeu. Porque tem gente aqui nessa noite que não consegue se perdoar por conta de erros que cometeu, de decisões que tomou. Chega, porque hoje é a noite do travesseiro de pedra para a tua vida, mas também é a noite de revelação do céu para você, aleluia. Ou seja, era Deus mostrando para ele que Deus não o havia abandonado, mas que Deus estava com ele no processo, aleluia. Ou seja, quando parece que nada está acontecendo, não quer dizer que Deus não está em movimento. Quando nada está acontecendo, é apenas um sinal que Deus continua trabalhando. É só eu que não estou vendo, mas quando for o momento necessário, Deus vai mostrar para mim ver que Ele está agindo, aleluia. O silêncio dele agora não quer dizer que ele não está fazendo nada, não. É que você ainda não está preparado para ver o que ele tem para a tua vida, aleluia. Mas ele está trabalhando, aleluia. Espera aí, pastor. Deus parou para falar com o fugitivo? Sim. Estava fugindo. Jacó não era exemplo nenhum de caráter, irmão. Não. Nenhum exemplo de caráter era Jacó.
mas Deus tinha um processo para ele. Isso nos mostra que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Jacó enganou seu pai, a mãe ajudou ele a ser um enganador, enganou o seu irmão, agora está fugindo, mas aí quando ele deita cansado, ele tem uma visão espiritual de Deus. Os nossos erros não definem aonde Deus quer nos levar e nos colocar. Os erros que você cometeu no processo da sua vida não definem o que Deus quer fazer na tua história hoje. O travesseiro de pedra ali só foi para mostrar para Jacó que Deus era na vida de Jacó e que ele tinha uma decisão a tomar, ou seja, ou continuar sendo Jacó que ele estava sendo, ou mudar a sua trajetória e a sua história, aleluia. É por isso que quando ele recebe a visão de Deus, e Deus está dizendo: eu sou contigo, eu não te deixarei, eu vou te prosperar, porque a promessa que está sobre Jacó foi a promessa que foi liberada para Abraão, foi a promessa que foi liberada para seu pai Isaac, e agora depois dele estar abençoado, é ele que está recebendo uma promessa, aleluia. Abraão errou no processo, mas Deus não abandonou Abraão. Isaac também errou no processo, mas Deus não abandonou Isaac, e agora Deus estava dizendo para Jacó: eu sou contigo, rapaz, eu não te quero desse jeito não, eu estou me revelando só para você ver que eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, eu sou o Deus de Isaac, teu pai, e eu sou o Deus da tua vida, o Deus de Jacó. Deus é Deus na tua vida, Deus é Deus na tua vida, Deus é Deus na tua vida. Para de ficar com essa vida que você está e começa a caminhar com Cristo, aleluia. Hoje Ele se revela nesta noite para você entender que Ele é na tua vida, Ele é na tua vida, Ele é na tua vida. E Deus está se revelando num sonho para Jacó. Irmão, que coisa linda, não é sonhar, irmão, quando Deus se revela no sonho. Quem aqui já não sonhou um sonho espiritual que você não queria nem acordar? Então, quantas vezes Deus não se revelou para mim em sonhos? Quantas mensagens Deus não me deu em sonhos? Quantas melodias eu não acordei com ela na cabeça em sonhos? De visões espirituais que eu tive com Deus em sonhos. Só que aí quando Jacó acorda, ele levanta e diz: este lugar não é outro senão Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Ele não escolheu a pedra errada, não. Ele não parou no lugar errado, não, aleluia. A pedra que ele escolheu não era uma pedra qualquer, por quê? Porque aquela pedra se tornou uma coluna de um altar, aleluia, que Jacó estabeleceu e disse: aqui é Betel, é casa de Deus, é lugar que Deus se revela. Você não está entendendo, mas é nesse Betel, deitado num travesseiro de pedra, que Deus está se revelando para você, aleluia, para provar que Ele é Deus na sua vida, que Ele não te esqueceu, que Ele não te abandonou, que Ele não desistiu de você, e cada promessa que foi liberado sobre a tua vida, Ele confirma hoje em Betel, aleluia. Ele confirma no seu Betel, aleluia. Ele confirma no seu Betel nessa noite, aleluia. Eu não sei qual é o seu travesseiro de pedra, mas Ele se revela aí, aleluia. Eu não sei qual é o lugar que você parou para poder descansar do cansaço dessa vida que você vivia, mas é nesse lugar que Ele se revela para você e diz: eu sou o Deus de Betel, aleluia. Eu sou o Deus de Betel, aleluia. Eu sou o Deus de Betel. Aquele lugar não se tornou mais um lugar comum, mas ele se tornou a casa de Deus, aleluia. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, que você se transforme numa casa de Deus, que aonde você estiver, você seja a casa de Deus, que a sua família se transforme numa Betel de Deus, que a sua casa vire uma Betel de Deus,
Que o seu trabalho vire uma Betel de Deus, aleluia. Que os seus negócios virem uma Betel de Deus, aleluia. Deus quer fazer de você, aleluia, um lugar de adoração, aleluia. Agora eu libero um princípio profético para a sua vida. Ambientes mudam quando Deus se manifesta. Quer que a sua casa mude? Deixa Deus se manifestar lá. Quer que a sua família mude? Faça Deus se manifestar lá. Quer que o seu trabalho mude? Faça Deus se manifestar lá. Quer que os seus sonhos mudem? Deixe Deus se manifestar neles, aleluia. Ambientes mudam quando Deus se manifesta. Olha para o irmão que está do teu lado e agora eu encerro. Ambientes mudam quando Deus se manifesta. Então se prepara para ver mudança de ambiente por causa da manifestação de Deus. Aleluia. Fique de pé. Que sua casa vire Betel. Que seu ministério vire Betel. E que seu coração vire Betel nesta noite, aleluia. A pedra que era travesseiro virou um altar, aleluia. Que foi poder para poder mudar a vida de Jacó e se transformar num testemunho. E foi a fuga para virar um chamado de Deus na vida de Jacó. Então, meu querido, que você nesta noite, aleluia, se você tem dormido nessas pedras emocionais, hoje o céu vai se abrir para você nessa. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos que hoje o céu vai se abrir para você nessa noite. Eu não sei quais são as pedras emocionais que você tem vivido. Eu não sei quais as lutas que você tem passado, mas hoje é noite de Betel para a tua vida, para a tua família, para o teu coração, para os teus projetos, para os teus sonhos, para você, aleluia. Hoje se manifesta o Betel de Deus sobre a tua vida, sobre você. Quem acredita, libera um glória, libera um aleluia, porque hoje o céu se abre para você. O céu se abre para você. O céu se abre para você. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem podes imaginar.